Esse texto do profeta Jeremias, capítulo 13, nunca foi tão atual. A igreja está tendo as suas vergonhas. Quando eu falo igreja, eu falo da instituição religiosa. Está tendo as suas vergonhas expostas. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar pela casa dele. E quando o juízo de Deus vem, tudo aquilo que está encoberto vem à tona. E se tornam em escândalos. Líderes que estão em adultério. Líderes que estão se vangloriando em soberba. Cristãos que se dizem cristãos, mas não ouvem a voz de Deus, não leem a Bíblia, não vivem uma vida de retidão. Cristãos que estão cometendo idolatria, colocando pessoas, objetos ou até outros deuses no lugar de Deus. Tudo isso vai vir à tona. O Senhor vai fazer separação entre o joio e o trigo. Não tem como ser diferente. E o joio está dentro da casa de Deus. O joio ele está enraizado junto com o trigo na casa de Deus. Mas o Senhor vai fazer diferença entre o joio e o trigo. O joio vai ser queimado e vai se tornar como palha queimada que vai ser levada pelo vento. E o trigo vai frutificar para o Senhor. Mas a boa notícia é que se você tem um coração sincero, se você tem um coração voltado para Deus, se você tem um coração que ama o Senhor acima de tudo e de todos, se você está deixando toda a religiosidade para trás, está vindo para os braços do Senhor, buscando a intimidade do Deus vivo. Se você creu que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e que o sangue de Jesus basta, então você e todos nós que cremos fomos resgatados. É um resgate de amor. E antes de eu mostrar cada tópico desse resgate, eu gostaria que você deixasse marcado o livro do profeta Jeremias, capítulo 13, e abrisse em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo, a epístola de Colossenses, que foi escrita à igreja de Colosso, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, através de Jesus Cristo, nos libertou, nos tirou do cativeiro do império, do reino das trevas. E nos transportou, nos trouxe por inteiro ao reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, se nós somos salvos pelo sangue de Jesus, se a nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo, se nós cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, se vivemos por Ele, para Ele e nele, então não vivemos mais debaixo do cativeiro do reino das trevas, mas vivemos debaixo dos princípios, dos ensinamentos e do resgate do reino de Jesus Cristo. O primeiro resgate que nós vamos ver nesta noite é o resgate da soberba. Nós lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 9,
que Jerusalém e Judá estavam apodrecendo como aquele cinto por causa da soberba. Também no mesmo capítulo de Jeremias 13, versículo 15, fala: não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Mas por que eu não vou me ensoberbecer? Porque Deus falou e pronto. Também no versículo 17 do mesmo capítulo de Jeremias 13, fala: a minha alma, Deus falando através do profeta Jeremias, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. A alma de Deus chora. Deus chora quando vê um dos seus filhos ou filhas agindo com soberba. Ainda no versículo 18 do mesmo capítulo de Jeremias 13, fala o seguinte: humilhai-vos, assentai-vos no chão. Se humilhar diante de Deus é deixar de lado a soberba. E ainda no versículo 20 de Jeremias 13, fala o seguinte: levantai os olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Esse lindo rebanho fala daqueles líderes que colocam a sua confiança de forma soberba na quantidade de pessoas que estão enchendo os templos. Mas isso vai cair. O Senhor nos resgatou da soberba. A soberba é uma prisão que aprisiona a nossa alma, levando para a ruína. Mas o Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, nos resgatou da soberba. Nos resgatou do apego às glórias humanas. Nos resgatou do apego aos templos suntuosos. Nos resgatou o apego ao sucesso numérico e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, onde aprendemos a preciosidade da humildade e da simplicidade. Onde aprendemos que não precisamos mais ser soberbos, porque a soberba apodrece o nosso interior. A soberba magoa profundamente o coração de Deus e nos mantém num cativeiro horroroso. A coroa que deve estar sobre a nossa cabeça é a coroa da glória de Deus e não da nossa glória humana, que para nada serve. Lembre, tudo que temos e somos vem de Deus, é dádiva de Deus e é para Deus, então não há lugar para a soberba. Outro resgate é o resgate da surdez espiritual. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 10, fala que o povo dele era um povo maligno. Por quê? Porque estava se recusando a ouvir as palavras de Deus. Quando você se recusa a ouvir o que Deus está falando, diz lá em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando para as igrejas. Você faz parte da igreja da noiva de Cristo. Não pode ficar surdo espiritualmente. Não pode parar de ouvir o que Deus está falando. Ainda que seja uma palavra dura, ainda que doa, mas é para curar, é para edificar, é para te levar para mais perto da vontade de Deus. Você precisa estar perto da vontade de Deus.
Não feche os teus ouvidos. Não feche os teus olhos para ler a Bíblia e deixar o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Ainda no versículo 19 do livro do profeta Jeremias 13, diz o seguinte: as cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Cidade, lá em primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, eu não vou ler, só vou citar, compara a igreja a uma cidade. E aqui fala que as cidades estão fechadas e ninguém há que as abra. Os líderes estão levando as ovelhas que são de Jesus Cristo a ficarem surdas espiritualmente. E isso está levando a igreja do Senhor ao cativeiro da religiosidade e da falta de entendimento na palavra de Deus. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, a despeito das lideranças, a despeito da religiosidade, pelo sangue de Jesus Cristo, você pode ouvir a voz de Deus no seu coração quando se dispõe a ler a Bíblia todos os dias. O Senhor nos resgatou de estar ouvindo a voz de deuses deste século. Que deuses deste século, pastora? O amor ao dinheiro? Não vem me dizer que o amor ao dinheiro é um Deus neste século. Não ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é amar o dinheiro. É fazer do dinheiro o seu Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Diz o versículo bíblico, está exatamente assim: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o sentido da sua vida está no dinheiro, você vai girar em torno dele. Então ele é um Deus? Outro Deus deste século, além do amor ao dinheiro, é a religiosidade. É tentar colocar em departamentos, em estatutos humanos, a mente de Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo, não Cristo ter a nossa mente. Não podemos chegar para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo e falar: olha, eu acho o seguinte, a igreja tem que ter tais e tais departamentos, tais e tais estatutos, os templos têm que ser assim e os cargos são tais e tais. Vocês se adequem a nós. Não! A igreja precisa ter a mente de Cristo. E isso fala de ter uma mente renovada. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos resgatados do cativeiro da autossuficiência, porque a surdez espiritual anda lado a lado com a autossuficiência. Eu não preciso mais ouvir a Deus, o que eu já sei me basta. Mas o sangue de Jesus Cristo nos resgatou disso e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, onde valorizamos ouvir e obedecer a voz de Deus e a sua palavra.